eu fiquei pensando nisso, né? O preço precisa ser pago. Eu falei, Deus, aonde você quer me levar com isso? Aonde você quer me mostrar isso? O que o preço foi pago? E aí, Deus ministrou comigo através da morte dela. Ele falou assim, Wesley, olha o que ela fez. Ela pagou um preço. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim? Como que ela pagou um preço? Cara, ela tinha uma escola de missões, ela ativou muitas pessoas. Ela tinha tantos motivos, financeiramente, no seu trabalho, na sua empresa, que ela talvez tinha o sonho de ter uma empresa, no seu sonho, nos seus objetivos, nos seus planos, ela tinha todo essa questão de ir para esse caminho, mas ela decidiu pagar um preço. Ela decidiu falar, não, existe uma geração que precisa conhecer Jesus, existe uma geração que precisa ser apaixonada por Jesus, e eu quero fazer isso, e ela deixou um grande legado, cara. Fizeram o velório dela ao vivo, no velório dela ninguém estava chorando, estava todo mundo adorando. Eu falei, caramba, olha o legado que ela deixou, olha quantas famílias ela transformou, quantas famílias, através dela, Jesus nos levou para Ele, cara. Quantos jovens hoje não estão aí espalhados pelo mundo por conta dela, que ela decidiu abrir mão de talvez um sonho dela pessoal, para fazer um sonho daquilo que Deus sonhava para ela. Então os frutos do preço que ela tem a gente é fruto do preço dela, que ela pagou. Eu e a Stephanie, em 2013, 2014, passamos pela escola dela, fomos ativados poderosamente, cara, nosso chamado, nosso ministério, tudo aquilo que eles liberaram sobre as nossas vidas, nós estamos vivendo hoje. Vivemos por um tempo em missões e hoje temos vivido aqui em Santos. Através de vários jovens no mundo, hoje tem gente na Romênia, tem gente no Chile, cara. Eles foram por interior de Lagedo, abriram uma igreja lá, num bairro mais perigoso que tinha, Lagedo em Pernambuco, cara, um dos mais perigosos que tinha tiroteio, cara, eu cheguei lá, tinha um cara, no primeiro culto que eu cheguei, um cara entrou com um facão dentro da igreja, querendo pegar a mulher dele. Falei, Jesus, acho que eu estou no lugar errado, não é para mim isso aqui não, cara. Só que hoje aquele lugar é transformado pela glória de Deus, cara. Eles levantaram uma igreja lá, tem jovens apaixonados, jovens que não sonhavam, jovens que não tinham futuro, jovens que você perguntava, e qual é o seu sonho? Não sei, não sabia nem o que era sonho, nunca tinha comido uma pizza, nunca tinha visto o que era chuveiro, sabonete, e hoje eles estão transformados, hoje eles sabem quem é Jesus, hoje eles estão salvos, por causa de uma pessoa que decidiu abrir mão às vezes do seu sonho para realizar o sonho de Deus. Faz sentido isso que eu estou falando? Cara, eu tenho uma palavra muito poderosa para liberar para você nessa noite. E diante disso, Wesley, mas o que você quer dizer com isso? O que você tem feito? Cara, existe uma história que é real, que fala das estrelas. Muitas estrelas que vemos hoje brilhar, elas já estão mortas, mas os brilhos dela continua chegando até nós. Assim como essa pastora, hoje ela pode estar morta, mas existe um brilho dela correndo na Romênia, correndo em Lagedo, correndo em vários lugares. Não é por conta dela, é por conta de Jesus, mas eu estou querendo dizer que ela abriu mão disso. Ela abriu mão daquilo que talvez ela sonhava, que talvez ela almejava, e hoje os frutos dela estão colhendo. Tem pessoas aí falando de Jesus, tem pessoas aí na Romênia cuidando de crianças abandonadas, tem crianças de Lagedos fazendo abrigo, dentro de um abrigo que foi construído pelo ministério dela, sendo salvo. Então mesmo que as estrelas morram, para a gente elas continuam brilhando. Esse é um legado, esse é um preço que está sendo pago. Cara, o que eu quero te dizer é, você precisa avançar. Alguém precisa de você. Enquanto você não entender o seu propósito, irmão, você não vai sair do lugar. Até quando você vai ficar parado, sem fazer nada, assistindo um culto? Toda quinta e domingo. Ou de sábado nos jovens, uma vez por mês.
Sabe, existe uma geração sedenta por aquilo que você carrega, meu irmão. Existe uma geração sedenta por aquilo que você tem. Aquilo que está plantado no seu coração, amor, alegria. Sabe, esses dias eu participei de uma reunião aqui na igreja e eu estava comentando com a galera, eu falei, gente, qual que é o propósito que vocês servem nesse ministério? Que vocês estão servindo? A gente precisa fazer essa pergunta. Por que eu sirvo em tal ministério? Por que eu estou fazendo isso na igreja? Por que eu estou fazendo isso no meu trabalho? Por que eu trabalho nessa empresa? Sabe por quê? Porque senão todo dia você vai acordar reclamando, todo dia você vai acordar murmurando, todo dia você vai acordar cansado, todo dia você vai acordar daquele jeito que você sabe que você acorda só reclamando. E nunca vai mudar. Por quê? Porque você não entende aquilo que você está fazendo. Se eu estou dentro de um papel, onde eu tenho que apertar um botão para liberar uma live, eu tenho que entender o propósito daquilo. Se eu estou dentro de um ministério, que eu tenho que pegar e arrumar as cadeiras e colocar o envelope atrás, eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquilo. Porque senão aquilo só vai ser um peso na sua vida. E você nunca vai querer servir. Você nunca vai querer trabalhar da melhor forma possível. Você nunca vai querer dar o seu melhor naquilo que você tem. Eu não estou falando só de ministério, eu estou falando para quem é empresário também. Você precisa entender seu negócio, cara. Se você não entender seu negócio, você não vai para frente. Então existe muitos jovens hoje que estão levando tudo com a barriga. Quem está perto de mim, irmão, eu falo todos os dias. Eu encontro com alguém, eu falo, ei, como é que você está? Ah, é? E a igreja? E aí, está gostando do que você está fazendo? É isso mesmo? Está correspondendo com o seu propósito? E se é do Legacy, eu falo, irmão, se o Legacy não está sendo bênção na sua vida, pode sair, não vai me chatear não, cara. Vai procurar algo que vai te erguer, que vai te ajudar. Eu não estou aqui para te amarrar não, eu estou aqui para te levar a cumprir o seu propósito, o seu sonho. Então você precisa descobrir para aquilo que você nasceu. Senão você vai ficar preso. Só reclamando, quer servir, hoje é meu dia, vou ter que chegar 1 hora mais cedo na igreja. Aí chega, aí vai servir. O cara que está vindo na igreja vai se converter como? Chega um visitante, o cara está como? Irmão, é alegria, você está na recepção, você tem que dar feliz, cara. Você tem que, caramba, seja bem-vindo em nome de Jesus, vai ser um novo tempo na sua vida, você é a primeira vez, cara, vai ser o melhor dia, vai ser a melhor noite, eu acredito que Deus vai falar com você nessa noite, então, cara, é pra cima, irmão, por quê? Eu não estou forçando o que eu sou, não é isso, eu entendi o propósito que eu estou ali, eu entendi porque eu fui chamado, eu entendi que eu apertei um botão naquela live, tem 10, 20 no culto de jovens assistindo, eu entendi que tem 300 pessoas de domingo assistindo, e eu sei que aquelas pessoas, através de um botão que eu apertei ali, vai conhecer o nome de Jesus. A gente precisa entender. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 10. Cara, esse versículo ele mostra um pouco como é servir por algo maior, como pagar um preço. Isso é sinistro. Quando eu li esse texto, eu aprendi uma coisa. Ananias escutou e aprendeu o chamado dele. Quando Deus chamou Ananias, falou Ananias, ele não falou, Deus, vou orar ali, só um segundo, já volto, tá? Daqui a pouco se eu respondo você. Cara, ele não fez isso. Ele não falou, Deus, eu estou chateadão aqui, cara, mas eu vou orar ali para ver se eu correspondo àquilo que você está me chamando. Cara, quando Deus chamou Ananias, ele falou, eis-me aqui. Eis-me aqui. A gente tem tanta dificuldade de falar, eis-me aqui. Se Deus te pediu algo, é porque Ele acredita em você e sabe que você é capaz.
Ele não vai te pedir nada, irmão, daquilo que você não é capaz. Se Ele está te chamando, não precisa ficar orando, não precisa ficar falando, não precisa ficar desanimado, ficar esperando sentir um arrepio, para Deus falar com você, para você começar a fazer alguma coisa. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, cutuca ela e fala assim, irmão, se Deus te chamou, é porque Ele acredita no seu chamado, Ele acredita em você. Mas eu também vejo que Ananias sentiu medo. Às vezes a gente fica preocupado quando Deus nos chama. Ainda mais numa situação dessa, que o cara tinha autorização de prender e ele já perseguia cristão. Então o medo muitas vezes vai vir até você, cara. O medo de falar para o seu vizinho, o medo de você pregar para alguém na rua, o medo para você falar para o seu chefe de alguma coisa. O medo vai acontecer na sua faculdade. Ai, pelo amor de Deus, não é para mim não, vou deixar quem está fazendo lá já, cara, pelo amor de Deus. Então o medo tentou parar Ananias, e talvez o medo esteja tentando parar você, mas eu estou aqui para te dizer, quem te chamou, Ele te capacita, Ele tira todo o medo, Ele te encoraja a prosseguir, Ele quer que você prossiga, que você rompa, que você destrave, e que você vá ao chamado dEle. E a terceira coisa é, Ele pagou o preço. Por que Wesley pagou o preço? Não está falando nada disso, irmão. Eu não preciso mostrar para você que Ananias pagou o preço por Paulo. Quem foi Paulo depois que Ananias fez isso? Quantas cartas Paulo escreveu? Quem foi um dos maiores apóstolos? Quantas igrejas Paulo abriu? Por causa de um cara, por causa de uma pessoa. Às vezes a gente sabe o que acontece, cara, a gente, principalmente jovem, a gente fica muito preocupado com o nosso ego. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Pô, eu não vou fazer aquilo porque é tal fulano, e se eu fizer o mérito vai para ele e não vai para mim. Eu não vou fazer isso porque, aquele fulano, pelo amor de Deus, cara, não dá, velho, não dá. Sabe, a gente começa a se colocar por dentro, a gente não começa a enxergar lá fora. A gente começa a enxergar por dentro, se eu fizer isso eu não vou aparecer, se eu fizer isso eu não vou ser reconhecido, se eu fizer isso. Cara, se Ananias pensasse assim, hoje talvez Paulo nem estaria tendo essa história que ele teve. Mas Deus usou a vida de Ananias. Então não pense que você não pode ativar o ministério de alguém através de um abraço, de uma paz, de um sorriso, de ir falar, liberar uma palavra para aquela pessoa, de servir, de dar o lugar. Talvez você está dando lugar, você está arrumando a cadeira de um dos maiores evangelistas que vai ter. Talvez você está arrumando a cadeira de um dos maiores presidentes que o Brasil vai ter daqui para frente. Talvez você está arrumando a cadeira para alguém de um dos maiores médicos que Santos vai ter. Talvez você está arrumando a cadeira dos maiores advogados que o Santos vai ter. Cara, você não sabe. Mas você vai poder falar lá na frente, olha, ele sentou na cadeira que eu arrumei. Ele bebeu da água que eu servi. Eu dei um sorriso para ele quando ele estava entrando, eu apertei a mão dele. Eu imagino Ananias no céu. Todo mundo chegando lá, Ananias, ei, calma, fui eu que fui lá orar, deixa eu falar com o homem agora. Eu que orei por ele, ali a Bíblia está falando, as escamas caíram, eu que coloquei a mão lá, agora deixa eu falar com o homem. Eu que ativei esse ministério. Então, irmão, a gente não pode ficar pensando no nosso ego, no nosso orgulho, na nossa prepotência, naquilo que talvez você está ativando um dos maiores evangelistas que tem, cara. Talvez você está ativando um dos maiores missionários, pastores que o Brasil vai ter. Paulo foi preso, Paulo apanhou, Paulo passou fome, Paulo rodou o mundo. Mas Paulo foi o cara que escreveu cartas, abriu igrejas, levantou discípulos e o que mais trabalhou entre os discípulos. Isso foi se passando e o evangelho chegou até nós. E agora? E agora? Está nas nossas mãos.
Veio Jesus, levantou os 12 foram lá, fizeram a parte dele, chegou em nós. E daqui para frente, como vai funcionar? Vai parar aqui? Tem certeza? Vira para o irmão do seu lado, olha bem nos olhos dele e fala: e agora, vai parar aqui? Voltando na história da pastora Márcia, ela decidiu, ela escolheu, como eu falei no começo. Nós estamos aqui hoje. Às vezes um sonho que você tem, às vezes algo que você precisa abrir mão, às vezes um minutinho a mais que você fica com aquela pessoa, vai mudar tudo, vai transformar tudo. Não vai precisar de nada, irmão. Às vezes você acha que vai ter que acontecer sei lá, eu vou orar para o meu chefe para ativar o ministério dele, eu vou ter que, sei lá, rodar no manto, girar, fazer um monte de coisa, irmão. Às vezes um sorriso, uma palavra, um bom dia, algo que você libera sobre ele, cara, transforma de uma forma sensacional a vida dele. Se pararmos por aqui, o que será da nossa geração? O que será da geração que está vindo? Vocês param para pensar isso? Cara, eu fico direto, a Stephanie me escuta muito, velho. Eu falo, se eu parar, o que vai acontecer? Se eu desanimar, o que vai acontecer? Se eu não pregar, o que vai acontecer? Wesley, tudo depende de você? Não é isso, irmão. É que quando eu entendo o meu propósito, eu sei que eu não posso parar. Quando eu entendo o meu propósito, eu sei que eu não posso ficar parado, calado. Eu sei que eu tenho que prosseguir. Eu sei que Deus me deu uma missão para ir em frente. Então toda vez eu fico perguntando, o que a nossa geração está entendendo sobre Jesus? O que a geração futura vai entender sobre Jesus? Os seus filhos estão nas suas mãos. O que eles vão entender sobre Jesus? Que Jesus só foi mais um cara? Ou eles vão conhecer o Jesus que morreu por eles, que Ele é o Deus de milagre, o Deus de promessa, caminho no deserto, que Ele é o Rei dos Reis? O que eles vão saber? A gente tem que entender isso, irmão. Eu fico muito preocupado, principalmente na nossa geração atual, com os nossos filhos. Como que vai ser isso? A gente sendo exemplo, a gente fazendo a diferença. Se o preço foi pago, é porque alguém se dispôs a pagar por ele. Ninguém paga o preço à toa, existe um propósito em pagar o preço. Quando você vai comprar alguma coisa, você nunca compra à toa. Quem já foi no mercado fazer compra e falou, não, eu vou levar aqui um avião, à toa assim? Não, cara, você vai no mercado com um propósito, né? Vou comprar arroz, feijão. E quando você vai, você está disposto a pagar o preço. E você volta com aquilo. Daqui a pouco você vai sair do culto. Você vai querer comer alguma coisa. Danilão vai pagar a pizza para nós hoje. Ele falou, pô, aleluia. E você vai pagar um preço, por quê? Porque aquilo tem um propósito para você, vai te alimentar, vai te deixar cheio, você gosta de comer um lanche, uma pizza, um churrasco, o que é que seja, existe um preço. Mas além do preço, tem um propósito para aquilo. Qual é o propósito que tem no seu coração, para a nossa geração? É só ficar olhando? Vai, vamos empurrando com a barriga. Os apóstolos pagaram o preço para os pais da fé estarem levando o evangelho. John Wesley, Carlo Finney, Lutero, Jonathan Edwards, George Whitefield e entre outros. E os caras pagaram o preço para a gente estar aqui hoje, irmão. Muitos avivamentos, muitas cruzadas na África, Reinhard Bonk. Cara, sensacional. E eu quero ir mais fundo. Para você estar aqui hoje,
não estou falando só esses pais na fé, mas tem pais orando por você, tem líderes orando para você, tem gente que é de outra igreja aqui que já foi orado por outros líderes, tem gente que pagou um preço, dobrou o joelho, tem gente aqui que, cara, os pais às vezes talvez falavam assim, gente, não tem mais jeito, mas o líder acreditou, falou, não, eu acredito, eu vou dobrar meu joelho. Eu sou um exemplo disso, cara. Eu ia para a igreja, o líder falava, meu Deus, só Jesus na causa. Mas teve um dia, que eu estava dentro do culto, a minha líder escreveu uma carta para mim e falou assim, ó, leva para casa e lê lá, isso aí vai ativar a sua vida. Irmão, a partir daí, ela pagou um preço por mim. Fui para missões e a minha vida virou... Cara, foi bênção demais. Então, além de eu falar dos apóstolos, das pessoas que pagaram o preço, eu quero te conscientizar que existem pais que oram por você, existem avós, existem líderes, pastores. Talvez você é novo aqui, mas você já passou por alguma igreja que um líder orou por você. Você já passou por uma igreja que um pastor investiu em você. Você já passou por algum lugar onde alguém dobrou o joelho para orar e para você estar aqui hoje, recebendo uma palavra, para você estar aqui hoje, desfrutando disso, dessa vida que você tem. Alguém já orou para você ter o emprego que você tem. Alguém já orou para você ter isso que você tem, que você carrega, cara. Isso é muito forte, irmão. Para pensar, cara. Alguém já pagou o preço por você. Wesley, mas como que eu faço isso na prática? A primeira coisa, você precisa entender que é Jesus. Jesus já pagou o preço por você. A segunda coisa é entender o seu propósito. Você precisa entender, cara. A terceira coisa é entender que muitas pessoas pagaram o preço por você estar aqui hoje. Isso tem que conscientizar na sua mente. Porque se isso não entrar na sua mente, você fala, não, eu estou aqui por vontade própria. Não, alguém orou por você, alguém jejuou por você, alguém mergulhou no milho, alguém subiu num monte, alguém fez alguma coisa para você estar aqui hoje. Alguém falou, ei, você quer aceitar Jesus? Saia do seu lugar, vem aqui para frente. Alguém fez isso um dia. Você precisa entender isso, irmão, isso é muito forte. O que mais, Wesley? Você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa amar mais, você precisa respeitar mais, cara. Você precisa honrar mais, você precisa pregar mais. Você tem que queimar mais pelos perdidos, você tem que levar às pessoas aquilo que você carrega. Irmão, olha para mim. Você precisa levar aquilo que você carrega. Isso não tem que ficar com você não, cara. Estou indo para o final, se o louvor quiser vir, vai me ajudar bastante. Por nós termos nascido nessa geração, Deus tem nos confiado para pagar o preço por ela. Assim como você é voluntário na Lagoinha ou em alguma igreja, você cumpre escala, nessa noite Deus tem te escalado para fazer a diferença em nossa geração. Eu vou repetir que isso é muito forte, cara. Assim como você é um voluntário, assim como você serve por algo maior, assim como você cumpre escala, Deus tem te escalado para fazer a diferença em nossa geração. Quem não está construindo nada, irmão, tem tempo de sobra para ficar criticando quem está. Então pare e reflita sobre sua vida. Se você está criticando muitas pessoas, é porque está tendo tempo de sobra, sem fazer nada, sem construir nada. Cara, Deus tem queimado muito no meu coração, no coração da minha esposa, que Ele está levantando uma geração sedenta, cara, uma geração apaixonada por Jesus, que vai levar o evangelho, que vai queimar nas ruas, que vai fazer evangelizar sem medo, que vai, cara, romper sem medo, que vai levar o nome dEle e salvar muitas vidas.
1 Pedro 2,9, não precisa abrir. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, está na hora. É a nossa chance. É o nosso momento. Paulo já morreu. Pedro já morreu, John Wesley já morreu, se você não soube, está sabendo agora, Lutero já morreu, um monte de gente já morreu, agora chegou a nossa vez. Até quando? Tem um povo esperando pela gente, cara. Tem a Baixada Santista esperando pela gente. Tem o mundo esperando pela gente. Não é só o TikTok não, irmão, dancinha lá com seu namorado não, cara, para com isso. Vai ler a Bíblia, vai queimar mais, vai orar mais. Para de ficar batendo na cabeça e girando, isso aí não dá futuro não, filho. Jesus está querendo vida, cara. Pelo amor de Deus. Abre seu coração, abre sua mente. Ele precisa de você. Ele precisa de você. Você precisa entender isso. Fica de pé no seu lugar. A única pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: o que você está fazendo com aquilo que você carrega? Como está a sua geração? Se a sua geração dependesse de você hoje, como ela seria? Como ela seria tocada? Como ela seria transformada? Como ela seria alcançada? Sabe, o preço já foi pago, muitas pessoas pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço por nós, os discípulos pagaram o preço por nós, os avivalistas pagaram o preço por nós, mas agora chegou a nossa vez. Agora chegou a nossa vez de liberar uma palavra, agora chegou a nossa vez de levar cura, agora chegou a nossa vez de queimar pelas pessoas, agora chegou a nossa vez de ter dores de parto por vidas, agora chegou a nossa vez de trazer restauração, libertação. Chegou a nossa vez. Você precisa entender isso. Feche teus olhos. Começa a fazer essa pergunta para você: o que eu tenho feito na minha geração? Como eu tenho servido a minha geração? Sabe, a gente é uma geração que se alimenta de muitas coisas. Muitos homens deixaram tantas coisas para a gente. John Wesley, Lutero, Reinhard Bonk, Paulo, Pedro, Jesus. A minha única preocupação é o que a gente vai deixar para a geração seguinte, ou o que a gente tem deixado para a nossa geração. Sabe, irmão, você é responsável por levar seu vizinho para Jesus. Você é responsável por cuidar das pessoas do seu GC. Você é responsável por orar pelas pessoas do seu GC. Você é responsável, sabe, por carregar aquilo e entregar uma palavra, cuidar, pagar o preço. Se precisar, ficar de madrugada orando. Se precisar, dar um conselho. Você é responsável por isso. Você que tem esse compromisso, cara, você é responsável por isso. Sabe, lá no nosso GC a gente tem vivido coisas incríveis. Milagres, pessoas sendo curadas, portas de emprego sendo abertas, depressão, ansiedade saindo fora, tantas coisas a gente vivendo, cara. Isso por quê? Porque a gente está disposto. Eu sempre boto fogo no coração daqueles, dos nossos amigos lá, daquele povo. Eu falo, gente, a gente tem que queimar, cara. A gente tem que levar e pagar o preço. Wesley, está acontecendo isso, irmão, vai lá, toma um café com ele, entende ele, vê o que está acontecendo, ora, profetiza, declara. Vamos, você nasceu para
Você precisa entender isso, irmão. Você precisa pagar o preço. Feche teus olhos, vamos orar. Wesley, mas eu não entendi muito isso de pagar preço com Paulo, com Ananias, com Jesus, com não sei o quê. Eu não estou entendendo muito bem. Para você entender melhor, eu vou explicar a história de Jesus, cara. Jesus pagou um preço muito grande por você. Foi crucificado, foi chicoteado, foi cuspido, mas ninguém paga o preço à toa. Ele pagou o preço porque Ele viu um propósito em você, Ele acreditava em você, Ele acredita no seu potencial. Então Jesus, Ele foi na cruz do Calvário, Ele não foi, eu vou à toa, cara, eu vou morrer à toa, não. Ele falou, eu vou morrer porque eu sei que tem uma geração sedenta, eu sei que tem uma geração com um chamado incrível, eu sei que tem uma geração que vai romper, que vai levar meu evangelho, que vai levar o meu amor, eu sei que tem uma geração que me ama, que não vai se corromper. Eu sei que tem uma geração que vai levar o meu nome até os confins da terra. Então a cruz foi por você, irmão. Feche os teus olhos.